Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Nesta aula é a aula número 25 do nosso curso de ótica. É um assunto bem mais tranquilo, são dois temas, na verdade, que eu agrupei na mesma aula aí, que é o tema vergência de uma lente e o outro tema que é lentes justapostas, quando a gente coloca uma lente encostadinha na outra, o que a gente faz quando aparecer isso em exercícios, tá bom? Então bora pra vinheta, galerinha. Vamos que vamos. Muito bem, já está na tela aí o primeiro tópico da aula, vergência dentro do tema lentes esféricas, meus amigos. Então, primeiro eu quero fazer você enxergar o que é a vergência. Então, eu tenho aqui, ó, dois raiozinhos de luz chegando paralelos em duas lentes diferentes, tá? A lente A e a lente B. Tem alguns autores que, ao invés de chamar de vergência, chamam de convergência. Eu não gosto desse nome convergência, porque você pode calcular a vergência tanto por uma lente convergente como uma lente divergente. E fica estranho calcular a convergência de uma lente divergente. Eu acho estranho. Por isso que eu prefiro o nome vergência. Tá bom? Meus amigos, primeiro eu quero que você entenda o que é a vergência fisicamente, para depois a equação fazer sentido para você. Tá? Vergência está relacionado ao quanto que aquela lente desvia o raio. Tem lente que desvia o raio só um pouquinho, então ela tem uma baixa vergência. Lente que faz isso é porque ela é muito delgada, ela é muito fininha, tá? Ela é muito fininha. Então, por exemplo, vamos supor que essa primeira lente aqui seja uma lente com uma baixa vergência. Significa isso que ela vai aproximar o raio de luz, mas esse raio de luz vai demorar para convergir, para se encontrar lá, tá vendo? Então, deixa eu só colocar ele como branquinho, tá? Olha lá. Então aqui você tem o foco da lente A. Deixa eu fazer o outro raio também, só para você visualizar. Então aqui nós temos o raio de luz, mas essa lente, como ela tem uma baixa vergência, o raio de luz demora um pouquinho para tocar aqui no eixo principal. Então você tem aqui o foco da lente A. Agora, existem lentes que são mais bojudas, né? São mais com uma curvatura mais acentuada, tá? Aí o que acaba acontecendo? Ela desvia os raios com maior intensidade. Então, a primeira de cima, que eu quero que seja uma lente com uma vergência baixa, ou seja, desvia o raio de luz bem suavemente, a de baixo eu quero que ela seja uma vergência mais intensa, então ela desvia o raio de luz mais gravemente, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Então, essa segunda lente, olha como os raios já convergem muito mais rápido aqui, ó, né? Mostrando que o foco está muito mais perto, ou seja, o desvio do raio de luz foi muito mais intenso. Deu para entender? Esse ponto aqui, ó, é o foco da lente B. Então, claramente, essa lente que desvia os raios com maior suavidade possui uma distância focal maior. Mas chamamos de divergência ao poder de desviar esses raios com mais rapidez, com mais intensidade. Então a vergência, a primeira lente tem uma baixa vergência, porque desvia suave. Então ela tem um grande foco, mas em compensação, a vergência da lente A é menor que a vergência da lente B. E aqui está o que eu quero que você aprenda. Uma lente que a distância focal é muito longa, muito grande, significa que desviou os raios com suavidade, vergência baixa. Uma lente que a distância focal é curtinha, significa que desviou os raios com muito mais violência, com muito mais intensidade, alta vergência. Então, a lente B, que tem uma distância focal pequena, tá?
tem uma vergência grande. Sérgio, então é inversamente proporcional? Exato. São grandezas inversamente proporcionais e por isso que vergência é simplesmente o inverso da distância focal. Só isso, galera. Tá? Então, vergência é simplesmente o inverso da distância focal. Olha que baba, galera. Só que tem uma dica para usar essa equação. A dica está na unidade da distância focal. Tá? Você tem que usar, galerinha, a distância focal em metros. Tem que ser em metros, tá, galera? Então, a distância focal tem que estar em metros. Se a distância focal sai em metros, a vergência vai sair numa unidade chamada dioptria. Olha que nome feio. Dioptria. Deixa eu só reescrever aqui. Um pouquinho. Dioptria. A gente pode usar o nome de. Tá bom? Sabe o que é esse tal de dioptria? É o popular grau que a gente fala no dia a dia de um óculos de uma pessoa. Então, por exemplo, qual que é o grau da sua lente? É 2 graus. O nome correto seria 2 dioptrias. Entendeu? Então, ao invés de usar a palavra dioptria, popularmente a gente usa o nome grau. Então, o grau de uma lente é o valor da vergência dessa lente. Se seu óculos tem 3 graus, é porque a vergência dele é de 3 dioptrias. Tá bom? Então, esse tópicozinho aqui, é difícil que é um exercício só de vergência, mas é um apêndice da pergunta, é uma parte da pergunta pode ser a vergência. Tá bom? Vamos então agora para o outro tópico, que é lentes justapostas. Vamos lá? Lentes justapostas é quando você coloca as lentes muito próximas uma da outra. Beleza, Sérgio, o que a gente vai fazer? Você vai transformar o monstrão no monstrinho. O que é isso? Você vai trabalhar como se fosse uma lente única, que a gente vai chamar de lente equivalente. Então, isso daqui tudo, ó, vai virar uma coisa só, tá? Vai virar uma coisa só, que a gente vai chamar de lente equivalente. Beleza, Sérgio, mas como é que eu vou fazer as contas aí? Bem tranquilo. É só você somar os graus das duas lentes. Como assim, Sérgio? Não entendi. Então, vamos fazer um exemplo numérico. Vamos supor que o seu óculos seja de 3 graus e o do seu amigo seja de 2 graus. Aí você coloca um óculos em cima do outro. Você usa os dois ao mesmo tempo. Fica ali desconfortável, mas você encaixa os dois no seu rosto. Um óculos é de 3 graus, o outro é de 2 graus. Se você colocar os dois juntos no seu rosto, você vai ter o mesmo efeito de você estivesse usando um óculos de 5 graus. Sérgio, é só somar os graus? Só. Então, essa é a dica. A vergência da lente equivalente é só somar a vergência da lente A mais a vergência da lente B. Olha que baba, galera. E aí, meus amigos, faltou fechar aqui o retângulo bonitinho. E aí, se é só somar os graus, tá? Então, só tem que tomar um cuidado, galera. Ele não fechou mais bonitinho. Tentar de novo, tentar mais uma vez. Tá? Você só tem que tomar cuidado. Como é que você vai diferenciar lente... não quis fechar. Então tá bom, então deixa assim. Então vamos deixar assim. Como é que você vai diferenciar as lentes convergentes das lentes divergentes? Então aqui estão as dicas. Ó. Lente convergente, a vergência você vai adotar sinal positivo. E a lente divergente, a vergência sinal negativo. Beleza? Então, positivo para lente convergente e negativo para lente divergente. Muito bem. Sabendo isso, a gente vai para exercícios. Vamos que vamos, povão. Meus amigos, a lente em questão é utilizada para observar atentamente uma formiguinha. Então, uma lupa, né, galera?
Aí tem a piadinha aí da Turma da Mônica, né? Ah, Bidu, estou apaixonado pelo elefante, mas ele nem me olha. Você podia me dar uma mãozinha? Claro, deixa comigo. Aí, para olhar a formiga, tem que usar uma lupa, né? Muito engraçado. Bidu deseja comprar uma lente em que a imagem da formiga seja ampliada 5 vezes. Está te dando o aumento linear transversal. E você sabe que a lupa para ampliação produz imagem direita. Então o aumento é mais 5 vezes. Tá. Se a lente está a 20 centímetros da formiga, então é a posição da lente até o objeto, é o P, 20 centímetros. Então a vergência dela vale, então ele quer saber a vergência. Você sabe que a vergência é o inverso do foco, então primeiro tem que achar o foco. Então vamos lá. A gente vai achar o foco usando aquelas equaçõezinhas de Gauss, essa daqui, ó. Aumento é igual a foco, foco menos posição do objeto. Se você não sabe as equações de Gauss, faz uma pausa nessa aula, volta, essa daqui é a aula número 25, aula 22, 23 e 24, a gente trabalhou lentes esféricas, em que esse tema aí é também trabalhado, tá bom? Inclusive essa equação. Então vamos lá. O aumento é 5, aqui vamos ter a distância focal nós queremos, o foco eu quero, menos a posição do objeto, que é 20. Vamos multiplicar em cruz. 5 que multiplica foco menos 20 é igual a foco. Distributiva. 5F menos 100 é igual a foco. Joga o foco de um lado, 100 para o outro. Então ficou 5F menos F é igual a 100. 4F é igual a 100, então a distância focal é 100 sobre 4, então a distância focal é 25 centímetros. Perigo, perigo! Se você quiser calcular a vergência, a distância focal obrigatoriamente em metros, ok? Então já vou anotar aqui, ó, 25 centímetros, 0,25 metros, certo? Agora vamos achar a vergência. Vergência é o inverso do foco. Então, vergência é 1 sobre 0,25. 1 sobre 0,25 vai dar 4 dioptrias. Olha que baba. A alternativa correta, letrinha D de dado, meus amigos. Vamos então agora para o próximo exercício. Vamos lá. Uma lente mantida perpendicularmente aos raios de luz provenientes de uma fonte de raios paralelos é gradativamente aproximada de um anteparo mantido paralelamente ao corpo da lente. A 40 centímetros do anteparo, verifica-se que é projetado um disco luminoso de mesmo diâmetro que a lente. Nessas condições, a convergência dessa lente em dioptrias é? Então a pergunta é a vergência. Sérgio, não entendi nada aí. Então vamos lá. Essa parte inicial do texto é que determina. Bom, se uma imagem é projetada, um disco luminoso é projetado na parede, significa que é uma imagem real. Então não pode ser lente divergente, tem que ser lente convergente. Então, vamos fazer aqui uma figura para você poder entender. Então aqui nós temos o eixo principal. Eu vou desenhar aqui agora, mais ou menos aqui no meio. Estou desenhando aqui, ó, onde vai ser a nossa lente. Deixa eu pegar aqui, ó, vai ser a nossa lente convergente. Só desenhar aqui, ó, pra gente não... Ah, mas aqui tem que ser com a mesma cor, né? Então vamos lá. Vai ser a nossa lente convergente, tá? E aí o que ele falou? Que a uma certa distância, aqui nós temos a parede, tá? É onde a imagem é projetada. Vamos colocar aqui uns raios notáveis aqui, gente? Então, ó. Então, vamos supor aqui, ó, colocar aqui um raio notável, aqui, já sei, aqui, ó.
Então tá chegando um raio aqui, beleza? Vamos alterar a cor desse raio aqui para laranja, laranja não. Será que verde assim? Tá ótimo. Então, e aqui nós vamos ter um outro raio, tá? Um outro raio. Primeiro, deixa eu só fazer isto. Opa. Eu imaginei que ia dar. Não é aqui, é aqui. Pronto. Vamos fazer agora aqui um outro raio. Aqui está. Muito bem. Vamos pintar com a mesma cor que o anterior. Aqui está. E aqui nós temos as flechinhas, né? Não podemos esquecer jamais essas flechinhas aqui, ó. Então aqui nós temos as flechinhas. Aí o que ele falou? Que lá na parede projeta-se uma imagem de mesmo tamanho. Estou colocando aqui, ó. Olha o que ele falou no texto, ó. Formação a 40 centímetros do anteparo, verifica-se que é projetado um disco luminoso de mesmo diâmetro da lente. Então aqui, ó, então temos a luz aqui vindo, batendo aqui bem na beiradinha da lente, né? E se projeta na parede um disco luminoso de mesmo diâmetro. Se é de mesmo diâmetro, galerinha, o que teve que acontecer, ó? O raio de luz teve que sair daqui, ó, e até aqui, tá? Vamos só trocar a cor. Aqui está. E aqui está a flechinha. E a mesma coisa do outro raio. Ele estava aqui, ó. Teve que passar para cá. Olha lá. E aí o que você percebe, galera? Se é o mesmo tamanho, você percebe uma simetria aqui nesses triângulos aqui? Tá, ó. Esse triângulo e esse triângulo são idênticos, né? Mesma altura, tá? Mesmo ângulo, tem que ser mesma distância aqui, né? Ou seja, esse ponto aqui, por onde os raios se passam, tem que ser que ponto da lente, hein? Olha lá, você vai lembrar, ó, entra paralelo, tem que passar por onde? Pelo foco. O exercício dá que essa distância que a lente está da parede em que isso acontece é 40 centímetros. Tá? Ele dá isso aqui, ó. Se você entendeu aqui, ó, que são dois triângulos idênticos, com o mesmo tamanho, o mesmo formato, então quanto vale a distância focal desta lente? Exatamente metade, né? Então, toda essa parte inicial do texto foi só para você descobrir que o foco vale 20 centímetros. E agora que você sabe que o foco vale 20, dá para a gente achar a vergência. Né? Vergência é o inverso do foco. Simples assim. Então, vergência vai ser 1 sobre 0,2. Sérgio, por que 0,2? Porque 20 centímetros é 0,2 metros. Lembra que essa equação de vergência, a distância focal tem que estar em metros. 1 sobre 0,2, galera, é a mesma coisa que 10 sobre 2, dá 5 dioptrias. Tá? Como é uma lente convergente, então o foco é positivo. E o foco sendo positivo, a vergência também é positiva, por isso que a resposta certa, letrinha B de bucéfalo. Muito bem. Já foi aqui a segunda questãozinha, galera. Vamos mais uma? Vamos lá? Eu separei várias aí pra gente treinar, viu? É um assunto tranquilo. Olha lá, questãozinha da Unesp. Então vamos lá, gente. Duas lentes delgadas, uma convergente e outra divergente, com distâncias focais respectivamente iguais a 1 metro e menos 2 metros. Então, foco da lente A, convergente, 1 metro. Foco da lente B, divergente, menos 2 metros. O cara aqui foi legal, hein? Ele te dá o sinal da lente divergente aqui, né? Tem gente que acaba confundindo. Encontram-se justapostas. Opa, como é que você vai fazer? Você vai transformar o monstrão em um monstrinho. Olha o que você pode fazer. Ó. Você pode somar as vergências, ou seja, a vergência da lente equivalente é a vergência da lente A mais a vergência da lente B. Aqui, galerinha, como ele vai fazer outra pergunta depois, então eu vou achar o foco da lente equivalente é igual a 1
Vergência da lente A, 1 sobre foco de A. Vergência da lente B, 1 sobre foco de B. Então, a gente vai achar o foco da lente equivalente para depois a gente responder a próxima pergunta que vai vir. Então, ficou 1 sobre 1 mais 1 sobre menos 2. Então, ficou 1 sobre foco da lente equivalente é igual, tiro o mínimo, que é 2, tá? Esse menos aqui, galera, olha o que eu vou fazer com ele, ó. Mais com menos, fica menos, não é isso? Ó, então, olha o que ele vai virar. Mais com menos, virou menos. Então, esse menos é porque o foco da lente B é negativo, é por isso. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2, menos 2 sobre 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, ficou 1 sobre foco da lente equivalente é igual a 1 sobre 2. Portanto, o foco da lente equivalente é 2 metros. Então, você acabou de descobrir o foco da lente equivalente. Agora, vamos ver a pergunta. Então, estou anotando aqui, ó. Foco da lente equivalente, 2 metros. Muito bem. Um objeto é colocado a 3 metros da lente. E isso é a posição do objeto. 3 metros da lente. A distância entre a imagem e o sistema de lentes, distância da imagem até a lente, é o P'. Então a pergunta é quanto vale o P', tá? Então agora a gente vai usar o foco, o P, e vamos descobrir o P' usando aquela equaçãozinha de Gauss, certo? Estou apagando esse primeiro cálculo aqui. Então vamos lá. Agora que nós já apagamos aqui, vamos para a equação de Gauss. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Só que aqui é o sistema de lentes, então é o foco da lente equivalente. Tá bom? Então ficou 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre P'. Você já viu eu fazer isso aqui um monte de vezes nas aulas anteriores. Joga esse cara para lá. Então ficou 1 sobre 2 menos 1 sobre 3 é igual a 1 sobre P'. Tira o mínimo. Qual é o mínimo entre 2 e 3? É 6. 6 dividido por 2 dá 3, menos 6 por 3 dá 2. Do lado esquerdo do igual ficou 1 sobre 6. E do lado direito do igual ficou 1 sobre P'. Multiplicou em cruz. Então a posição da imagem é 6 metros, certo? Portanto, a alternativa correta, letrinha E. Já fizemos 3 exercíciozinhos aí, galerinha. Vamos para mais um. Vamos que vamos. Lentes justapostas mais uma vez. Duas lentes delgadas biconvexas L1 e L2 de vidro em operação no ar estão justapostas, como representa a figura. Um objeto luminoso é colocado diante da associação, obtendo-se uma imagem com metade das dimensões lineares do objeto e distância 54 centímetros dele. Então aqui ele está te falando que ele está usando duas lentes, tá? E aí ele já te dá aqui, ó, um objeto luminoso é colocado diante dessa associação, obtendo-se uma imagem com a metade das dimensões do objeto. Então, o aumento linear é metade. Lente convergente produzindo uma imagem menor, então é quando o objeto está muito longe dessas lentes aí, tá certo? E imagem menor, quando o objeto está longe, lente convergente produz imagem menor e invertida. Porque quando é direita, é aquela história da lupa que ela é ampliada. Não é o caso. Então é menor e invertida, então é menos meio. Tem que tomar cuidado com esses sinais aí. E distante 54 centímetros dele. Então a posição da imagem, 54 centímetros. Supondo que as distâncias focais de L1 e L2 valem 20 e 30, então o foco da lente 1 é 20 centímetros, foco da lente 2, 30 centímetros. Ele quer saber a distância focal da lente equivalente. Vamos lá. O que você pode fazer quando você justapõe lentes? Você pode somar as vergências. Então, vergência da lente equivalente é a vergência da lente 1
mais a vergência da lente 2. E você sabe que vergência é o inverso do foco. Então ficou 1 sobre foco da lente equivalente é igual a 1 sobre foco da lente 1 mais 1 sobre foco da lente 2. Então vamos achar essa distância focal equivalente. 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Então, 1 sobre foco da lente equivalente é igual a... Qual é o mínimo entre 20 e 30? 60 dividido por 20 dá 3, mais 60 dividido por 30 dá 2. Então, do lado esquerdo do sinal de igual ficou 1 sobre foco da lente equivalente. E do lado direito ficou 5 sobre 60. Inverte de um lado e inverte do outro. Então, ficou 60 sobre 5. Então, o foco da lente equivalente é 12 centímetros. Vou anotar aqui do lado. Ó. Foco da lente equivalente, 12 centímetros. Tá certo? Então, já fiz metade do exercício. Letrinha A, a distância focal da lente equivalente, 12 centímetros. Agora, letrinha B, a distância entre a imagem e as lentes. Opa, então, se ele quer a distância da imagem e as lentes, então não foi pelinha que ele deu no texto, né? Então, o texto eu achei que está mal escrito aqui, tá? Então, esse 54 é a posição do objeto. Então, é o P. Tá? Então, acho que o texto aí não deixou isso muito claro, não, tá? Então, P é 54 centímetros. Agora ele quer saber o P'. Muito bem. Vou apagar esse primeiro cálculo que a gente já fez aqui, ó, para achar o foco da lente equivalente. Tá? Deixa só eu fazer aqui que fica mais fácil. E de novo. Agora sim. Pronto. E agora que você sabe tudo isto, vamos para a letra B. Na letra B, você tem o aumento, você tem o P, e que é o P'. Vamos para aquela equação de Gauss. Aumento igual a menos P' sobre P. O aumento é menos 1/2, é igual a menos, o P' é a pergunta, e o P é 54. Então, bom, a letra B não precisava ter feito a letra A, tá? São perguntas independentes aí, né? Então, galerinha, menos de um lado, menos do outro já era. Esse 54 que está aqui dividindo, eu vou passar lá para cima. Então, P' ficou 54 sobre 2. Então, P' vale 27 centímetros. Beleza? Vamos para mais uma questão, tá? Temos mais 3 questões ainda, tá bom? Mas antes, galerinha, deixa eu voltar na questão anterior. Ainda não aceitei aquele negócio ali. Deixa eu ver direitinho o que é isso daqui que ele está dando, galerinha. Tá? Vamos ler de novo. Ó. Obtendo-se uma imagem com metade da dimensão do objeto e 54 centímetros de distância dele. Então, a imagem dista 54 centímetros do objeto. Então, esse 54 não é o P e também não é o P', galera. Então, deixa eu apagar aqui, tá? Então, o exercício ainda não acabou, esse aqui ainda não. Deixa eu retomar. Mas, Sérgio, então esse daqui eu tenho que apagar. Tem que desfazer isso aqui. Ó. Mas, Sérgio, se ele não te deu nem o P, nem o P', então o que ele está te dando aí? Ele está dando a distância entre o objeto e a imagem. E aqui no meio nós temos a lente. Distância do objeto até a lente é P. Distância da imagem até a lente é P'. Ele está te dando tudo, que é 54. Então, 54 vai ser o P mais o P'. Tá bom? Então, P mais o P' é 54. Porque ele falou que a imagem dista 54 centímetros do objeto. E o P e o P' são distâncias até a lente. Tá? Então, o P mais P' é que é 54. Tá. Então, eu tenho duas incógnitas. Nós sabemos também que o aumento é menos P' sobre P.
Então, vem comigo. O aumento é menos meio é igual a menos P' sobre P. Menos de um lado, menos do outro já era. Multiplicou em cruz, então P é igual a 2P'. Agora que eu sei duas equações, eu faço um sisteminha. Sérgio, eu não estou vendo duas equações. Tem sim, ó, essa daqui que eu sinalizei e essa primeira, que era a interpretação de texto da questão aí, P mais P' igual a 54. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a segunda na primeira. Então, P mais P' é igual a 54. No lugar do P, eu posso colocar 2P'. Então, 2P' mais P' é igual a 54. Então, ficou 3 posição da imagem é igual a 54. Então, P' é igual a 54 sobre 3. Tá? 54 sobre 3 dá 18, né? 18 vezes 3 dá 54. Olha lá, 24 vai 2, é isso aí. Né? Então, 54 sobre 3 é 18, certo? Então, só finalizando aqui, P', 18 centímetros. Agora sim, o exercício fez sentido, galera. Muito bem, vamos então para a próxima questão. UNISA 2022. Com o uso de uma lente biconvexa, divergência igual a 2 dioptrias, biconvexa é lente convergente, então é mais 2 dioptrias. É obtida a imagem nítida de um objeto projetada sobre um anteparo, colocado do outro lado da lente e a distância de 1 metro dela. O anteparo é onde aparece a imagem. Então, a posição do anteparo até a lente é a distância da imagem até a lente. Então, é o P', galera. Então, esse P' vale 1 metro. 1 metro. Muito bem. A lente é, então, trocada por outra. Tá. Então, o que dá para a gente achar aqui? Bom, com a convergência dá para achar o foco. Sabendo o foco e o P', dá para achar a posição do objeto. Então, vamos ler o texto, que agora ele vai trocar de lente. Se o objeto não mudou de posição, eu vou precisar achar essa posição dele. Tá? A lente é então trocada por outra divergência de dioptria, sendo mantidas as posições tanto da lente quanto do objeto. É isso mesmo. Então, vamos achar primeiro, nessa primeira situação, a informação do objeto, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vergência, né? Você sabe que vergência é o inverso do foco. A vergência 2 é igual a 1 sobre foco. Joga o foco para cima e o 2 para baixo. Então, o foco vale meio metro. E é uma lente convergente, então o foco é positivo. Muito bem. Agora que eu sei o foco e eu sei o P', dá para achar a posição do objeto usando aquela outra equação de Gauss. 1 sobre foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vamos lá. 1 sobre meio é igual a 1 sobre P mais 1 sobre 1. 1 sobre meio é 2. É igual a 1 sobre P mais 1 sobre 1 é 1. Joga esse mais 1 para o outro lado. Então, fica 2 menos 1 é igual a 1 sobre P. 2 menos 1 é 1. É igual a 1 sobre P. Multiplicou em cruz. Então, você acabou de descobrir que a posição do objeto vale 1 metro. Foi isso que a gente acabou de descobrir, que a posição do objeto vale 1 metro. Muito bem. Deixa eu só ver se está coerente aqui. A vergência é 2 dioptrias, o foco é meio. Então, esse objeto está no antiprincipal, que é o dobro. A imagem tem que estar no antiprincipal do outro lado. Então, por isso que as distâncias entre objeto e lente é igual à distância entre imagem e lente. Ok. Então, vamos anotar aqui o que a gente descobriu. Que a posição do objeto é 1 metro. Beleza. Vamos agora para a segunda lente. Vou apagar essa primeira parte do exercício aqui, gente. Então, qual é a certeza que nós temos? O objeto está na posição 1 metro. A lente é então tocada por outra divergência igual a 3. Então, vergência da segunda lente, como é convergente,
é positiva essa divergência 3 dioptrias. Para se obter uma imagem nítida, o anteparo deve ser posicionado em relação à lente a uma distância d. No anteparo é onde se forma a imagem, então ele quer saber a posição da imagem, ele quer saber o P'. Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou achar a distância focal, né? Vergência é o inverso do foco. Então ficou a vergência 3, tá? Então 1 sobre foco, manda o foco para lá e o 3 para cá. Então a distância focal é 1 sobre 3 metros. Muito bem. Agora que você sabe a distância focal e você sabe o P, dá para achar o P'. Vamos lá. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tudo na situação 2 agora, tá? Então ficou 1 sobre, o foco é 1/3, galera. Então fica assim, ó, 1 sobre 1/3 é igual a 1 sobre a nova posição do objeto, mantém, né? 1 metro mais 1 sobre posição da imagem, que é o que nós queremos saber. O inverso de 1/3, mantém o de cima, multiplica pelo de baixo invertido, dá 3. É igual a 1 mais 1 sobre P2'. Joga esse 1 para o outro lado, então ficou 3 menos 1 é igual a 1 sobre P2'. 3 menos 1 é 2, então 2 é igual a 1 sobre P2', inverte de um lado, inverte do outro, então posição da imagem ficou 1 sobre 2 metros, ou seja, meio metro. A alternativa correta, letrinha C de cavalo. Vamos para mais uma? Nossa, Sérgio, colocou bastante questão para treinar. 1, 2, 3, 4, já fizemos 5. Vou fazer mais 2 só, tá? Vamos lá. Sabendo que a divergência de uma lente é igual a menos 1 dioptrias, então vamos anotar aqui, ó, divergência menos 1 dioptria. Os aumentos lineares transversais de imagens conjugadas por essa lente, obtido a partir de objetos reais, só podem ter valores. Então ele quer que você fale como é que fica o aumento linear transversal. Muito bem. Vamos fazer o básico? Né? Quando você não sabe muito bem o que fazer, como eu ainda não está claro, a gente faz o básico. Se eu tenho a vergência, dá para achar o foco. Então lá, vergência é o inverso do foco. Então vamos fazer aquilo que a gente sabe. Então aqui é menos 1 e o 1 sobre foco. Tá? Inverte de um lado, inverte do outro. Então o foco vai dar menos 1 metro. Ok. Agora já visualizei a resposta, gente. Se o foco é menos 1 metro, significa, se o foco é negativo, que é uma lente divergente. Lente divergente só faz imagem, ó, frase sergiana número 5. Lente divergente só faz imagem do tipo virtual, certo? Direita, toda imagem virtual é direita, e necessariamente menor que o objeto. Então, se a imagem fosse do mesmo tamanho que o objeto, então essa imagem, o aumento seria 1. Mesmo tamanho, igual tamanho 1. Né? Mas como só é menor, então tem que ser menor que 1. Então, necessariamente, o aumento tem que ser menor do que 1. E como é direita, então tem que ser menor do que 1, mas não pode ser negativo. Né? Então, eu colocaria o aumento maior do que 0, porém menor do que 1, tá? Não pode ser negativo, porque essa imagem é direita, ela não vai ser invertida. Então o aumento não pode ser menor que 0. Tem que ser maior que 0, mas nunca vai ser do tamanho do objeto, vai ser menor que o objeto, então tem que ser menor que 1. Que alternativa fala isso? Menores do que 1 e de sinal positivo, letra A, matamos. Então o aumento tem que ser menor do que 1 e tem que ser positivo porque lente divergente só faz imagem do tipo virtual e direita. Quando é direita, o aumento é positivo. Tá bom?
Matamos essa questãozinha. Vamos então para a última, galera. A última questãozinha dessa aula. Vamos lá. O cara fala o seguinte: a objetiva de um projetor é constituída pela justaposição de duas lentes gaussianas, uma convergente, convergência mais 12, tranquilo. Então, a vergência da lente A, mais 12 dioptrias, e outra divergente, convergência, menos 2 dioptrias. Show de bola. Então vamos, já que está justapostas, vamos achar a vergência da lente equivalente? Então vamos lá. Então, para matar a letra A, vergência da lente equivalente é só somar as vergências, galera. Tá bom? Então vamos lá. Vergência da lente equivalente vai ser 12 com menos 2. Quanto que vai dar a vergência da lente equivalente? 10 dioptrias. Mas o exercício na letra A não quer saber a vergência, ele quer saber a distância focal. Tranquilo. Vergência e foco, um é inverso do outro. Tá? Então já vou colocar aqui, ó. Foco da lente equivalente é o inverso da vergência da lente equivalente. Já pode fazer direto aqui. Tá? Então, foco da lente equivalente vai ficar 1 sobre 10. Quanto que é 1 sobre 10? 0,1. Opa, então a distância focal da lente equivalente é positivo 0,1 metro. Mas o exercício quer em centímetro. 0,1 metro é a mesma coisa que 10 centímetros. Pronto. Matamos a letra A, vou anotar aqui, ó. Foco da lente equivalente mais 10 centímetros. A gente vai precisar disso aí para matar a letra B. Colocando-se um fotograma, um objeto, né? A certa distância dessa objetiva, obtém-se na tela de projeção uma imagem nítida ampliada 50 vezes. Então, um aumento 50, mas é uma imagem na tela de projeção. Então, é uma imagem projetada. Agora, vamos lá, as frases sergianas. Se ela é projetada, ela tem que ser uma imagem real. E se é real, ela também é invertida. Então, esse aumento é negativo, porque essa imagem ela é invertida por ser real. Então, é menos 50. Tá, então nós sabemos a distância focal e sabemos o aumento linear. A distância entre a objetiva do projetor e a tela. Então ele quer saber o P', né? A distância entre a objetiva e a tela. Então a pergunta é: quanto vale o P'? Então primeiro eu vou ter que achar o P, galera. Tá? Então primeiro eu vou ter que achar o P. Então estou apagando essa parte do exercício, a letrinha A. Então para achar o P', primeiro eu vou ter que achar o P. Não, acho que dá para juntar as equações, quer ver? Vamos lembrar, ó. Equação de Gauss, aumento. Ah, então, é que eu não tenho P, né? Então, vamos lá. É igual a F, que eu tenho, F menos P. Não tem jeito, vai ter que primeiro achar o P mesmo. Então, vamos lá. Então, o aumento é menos 50, é igual à distância focal, que é 10. Aqui é 10 menos P. Vamos multiplicar em cruz. Então, ficou menos 50, que multiplica 10 menos P, é igual a 10. Agora, vamos fazer uma distributiva. Então, menos 500, menos com menos mais, 50P é igual a 10. Esse menos 500 vai para o outro lado. Então, fica 50P é igual a 510. Cortou, cortou. Então, o P vai valer 51 sobre 5 centímetros. 51 sobre 5 centímetros. Aqui está. Agora que você sabe o P e sabe o A, dá para achar o P'. Equaçãozinha da fimose, Sérgio? Não, tem essa daqui, ó. A é igual a menos P' sobre P. Quanto vale o A? O A vale menos 50,
é igual a menos P' que nós queremos sobre o P, que é 51 sobre 5. Menos de um lado, menos do outro, cortou. Multiplicou em cruz, então P' é igual a 50, que multiplica 51 sobre 5. 50 simplificou com 5, ficou 10. 10 vezes 51 vai dar 510 centímetros. Se você quiser passar para metros, 5,1 metros. Então, a pergunta ele quer saber em metros. 5,1 metros. Muito bem, meus amigos. E assim encerramos mais uma aula de ótica, tá bom? Um grande abraço a todos, aos meus alunos, a você que não é meu aluno presencial, mas acompanha minhas aulas aí pela internet, tá? Faz um comentário aí no bate-papo aí para a gente poder dialogar um pouquinho sobre essas matérias aí, tá bom? Mande suas dúvidas também. Um grande abraço, galerinha. Valeu, tchau, tchau.